Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O Semeador do Silêncio. Quando Adriano Carvalho chegou a São Romualdo das Pedras, o céu estava coberto de nuvens baixas, e o vento soprava com um cheiro pesado de mato molhado e madeira podre. Era início de outono, e o vilarejo parecia suspenso no tempo, e casas de taipa com telhados de barro, postes de luz tortos, fios pendurados como teias de aranha, e uma estrada de terra batida que se transformava em lama a cada chuva. Ele era um antropólogo de 38 anos, pesquisador independente, acostumado a visitar comunidades afastadas para documentar mitos e costumes quase extintos. Seu plano era simples: passar 3 semanas na vila, conversar com os moradores, reunir relatos orais e compilar tudo em um livro que esperava finalmente lhe dar reconhecimento. Mas desde o primeiro passo na vila, Adriano sentiu algo que não soube nomear, um silêncio denso, pesado, não de ausência de som, mas de alguma coisa maior, sufocante. O tipo de silêncio que parece esconder vozes que deveriam estar ali. Foi recebido por uma senhora magra, de feições duras, chamada Dona Armanda, dona da única pensão da vila. Ela lhe mostrou seu quarto com palavras curtas, como quem preferia não prolongar nenhuma conversa. As paredes eram de madeira escura, o colchão afundava e havia um cheiro ácido de mofo, como se o lugar jamais tivesse visto sol. "O senhor vai escrever livro?" ela perguntou enquanto ele desembrulhava seus cadernos. "É, e sobre a vila?" "Tem coisa que é melhor não escrever", ela disse. E saiu. Nos primeiros dias, Adriano tentou se aproximar dos moradores. A maioria evitava olhar nos olhos, desviando para dentro das casas assim que ele se aproximava. Alguns fingiam não ouvi-lo. Outros murmuravam respostas curtas, vagas. Apenas uma pessoa, um homem chamado Jerônimo, um agricultor de meia-idade, se mostrou disposto a conversar, mas sempre longe dos outros. "Eles têm medo", disse Jerônimo certa noite, sentados na varanda de sua casa. "Medo de falar o que já levou outros. Medo dele." "Dele quem?" perguntou Adriano, ansioso. "Do semeador." Jerônimo contou, com a voz baixa, que havia uma lenda antiga na vila sobre uma entidade que surgia quando a verdade era dita. Ele não suporta que se quebrem os pactos. Quando alguém tenta contar o que se passa aqui, e ele vem. E o que sobra é só silêncio. Adriano anotou tudo, empolgado. Achava que estava diante de uma metáfora local, um mito tribal. Mas as feições de Jerônimo eram sérias demais, e seus olhos constantemente varriam em torno, como se esperasse ser ouvido. Ao longo da semana, ele colheu fragmentos de nomes de pessoas que sumiram, sussurros sobre gritos ouvidos nas noites sem lua, marcas estranhas encontradas nas portas. Em uma noite de lua minguante, ele acordou com um som baixo, como um sussurro constante vindo de dentro das paredes. Procurou ratos.
Nada. Mas o som parecia ecoar dentro da sua cabeça. No 8º dia, Adriano encontrou um caderno velho na igreja da vila, escondido sob tábuas soltas do altar. Estava cheio de relatos desencontrados, pessoas anotando eventos inexplicáveis, símbolos desenhados à mão, e uma página rasgada onde se lia apenas: ele planta no silêncio e colhe no medo. Ao tentar mostrar o caderno a Dona Armanda, ela o arrancou de suas mãos e jogou no fogo do fogão a lenha. Não se mexe com coisa enterrada, ela disse, quase em pranto. Adriano ficou obcecado. Começou a notar que alguns moradores simplesmente desapareciam de um dia para o outro. Primeiro foi uma criança, depois um velho chamado João do Fumo. Ninguém falava sobre eles. Ninguém sequer mencionava seus nomes. Ele tentou confrontar o pároco local, Padre Nelson, mas o homem tremia tanto que mal conseguia segurar a cruz no peito. Você precisa ir embora, ele disse. Ou não vai mais poder falar. Uma madrugada, ouviu gritos vindos do matagal atrás da vila. Levou seu gravador e seguiu o som, entre galhos e arbustos cerrados. Encontrou uma clareira com o chão revolvido, como se alguém tivesse sido enterrado ali há pouco. Quando voltou à vila, o gravador estava desligado. A fita havia se apagado por completo. Dias depois, começou a ouvir vozes em línguas que não entendia, sempre quando estava sozinho. Os cadernos começaram a ter rabiscos que ele não lembrava de escrever. E a sensação constante de que algo observava, e não com olhos, mas com a própria ausência de som. Jerônimo desapareceu. A casa estava intacta, mas sem sinais de luta. Apenas uma marca na parede, um círculo com 3 linhas verticais dentro, feito com fuligem. Adriano tentou relatar tudo por carta, mas quando foi à única agência postal da vila, a funcionária se recusou a tocar no envelope. Se escrever, ele ouve. Começou então a desconfiar que a vila inteira participava de algo. Uma trama ancestral. Uma aliança com aquela coisa, e o semeador. Certa noite, ao voltar da floresta, encontrou todos os moradores reunidos na praça central. Silenciosos. Com tochas acesas. Todos o encarando. Ele recuou, assustado. Ninguém dizia uma palavra. A sensação era de julgamento, de um tribunal sem voz. No centro da praça havia uma cova aberta. Dona Armanda se aproximou e disse apenas: falar demais cria raízes onde não devia. Adriano fugiu para o quarto e trancou a porta. Passou a noite escrevendo tudo, registrando cada detalhe, cada evento. Era seu testamento, caso algo acontecesse. Mas ao amanhecer, percebeu que todas as folhas estavam em branco. A tinta havia desaparecido. O gravador estava com a fita arrancada. Tentou fugir da vila, mas a estrada havia sido coberta por galhos, lama e cruzes de madeira. Tudo parecia parte de um pesadelo lúcido, mas real. Voltou para a pensão. No quarto,
encontrou a figura de um homem encapuzado, parado no canto. Mas quando acendeu a luz, não havia ninguém. Naquela noite, dormiu. Ou pensou que dormiu. Acordou no meio da floresta, cercado por vozes sussurrantes que vinham de todos os lados, mas que não se traduziam em nenhuma língua. No centro da clareira, havia um altar de pedra. Foi deitado ali por mãos que não via. Uma figura se aproximou. Não tinha rosto, apenas uma fenda escura onde deveria haver uma boca, e mais dela não saía som algum. Ele tentou gritar, mas não conseguia. A voz havia sumido. O ar entrava, mas o som não saía. O semeador do silêncio tocou com uma mão gélida, e em sua mente explodiu uma dor lancinante, como se 1000 vozes gritassem ao mesmo tempo e fossem sugadas para o vazio. Acordou na pensão, deitado, com a sensação de que algo estava errado com sua garganta. Tentou gritar, mas nada. Tentou escrever. A caneta estourava em sua mão. Tentou gravar em só estática. Os moradores agora o olhavam com respeito. Ou medo. Ou ambos. Ninguém falava com ele, mas todos o reconheciam como parte deles. Passaram-se dias. Ou semanas. Ele vagava pela vila, mudo, invisível, irrelevante. Os forasteiros começaram a desaparecer novamente. E ele sentia. Sentia cada grito sufocado. Cada verdade calada. Sentia como se essas coisas o alimentassem. Então compreendeu, e ele agora era parte do ciclo. O novo guardião. O novo semeador. Não porque escolheu, mas porque falou demais, escutou demais, tentou mostrar o que não devia. Em São Romualdo das Pedras, ninguém mais se lembra do nome do forasteiro. Mas, de tempos em tempos, quando alguém tenta contar a verdade e o silêncio cresce. E ele vem. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilhe. E não esqueça de se inscrever no canal.